Bom dia a todos. Hoje a aula é sobre Doppler da bolsa escrotal. Vamos começar com a parte de anatomia, ultrassonográfica e vascular. A bolsa testicular é dividida por um septo em dois compartimentos, cada um contendo testículo, epidídimo, porção intraescrotal da bolsa espermática. O cordão espermático ele já se estende do canal inguinal até o escroto e contém as artérias testicular, deferencial, cremastérica, plexo venoso campiniforme, canal deferente, os vasos linfáticos e nervos. Quanto à irrigação arterial, ela se faz por meio das artérias testiculares, uma de cada lado, que são ramos diretos da aorta. Essas artérias testiculares vão irrigar testículos, cabeça do epidídimo e corpo do epidídimo. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando como é que ela se divide ao chegar ao testículo. Aqui o corte longitudinal do testículo, mostrando a vascularização, a chegada da artéria testicular, elas emitem ramos, que é essa artéria capsular, que contorna a parede do testículo, e a partir da artéria capsular, ela emite outros ramos que vão penetrar o parênquima de forma centrípeta. Então, aqui são as artérias centrípetas, que estão no parênquima, e a artéria capsular ao redor dele. Já as artérias ilíacas internas vão dar as artérias deferencial, epididmal e cremastérica, que vão irrigar a cauda do epidídimo. Aqui só demonstrando de onde vem a artéria testicular esquerda e a direita, são ramos direto da aorta. Aqui um módulo B do testículo longitudinal, mostrando aqui o mediastino, e aqui a irrigação arterial, demonstrando a artéria capsular na periferia e as artérias centrípetas. Aqui também tem um tipo de artéria que é chamada de artéria transmediastinal, que ela percorre de uma ponta a outra a artéria capsular, né, que está na periferia, passando pelo interior do parênquima. Aqui é importante, lá na frente a gente vai ver, vou falar de novo sobre ela. A drenagem venosa linfática, a drenagem venosa dos testículos, ela se dá da porção anterior dos epidídimos, vai para o plexo pampiniforme, vai para o plexo pampiniforme e, por fim, para a veia testicular. Já a veia testicular, a gente sabe que a irrigação é diferente de cada lado. No lado direito, ela drena diretamente na veia cava, chega em ângulo agudo, e a veia testicular esquerda, ela já drena direto na veia renal esquerda e ela chega em um ângulo reto. Então, mais tarde a gente vai falar um pouco mais sobre essa drenagem. A drenagem da porção posterior dos epidídimos, canal deferente, tecidos paratesticulares, já se fazem pelas veias deferencial, cremastérica e funicular. E a drenagem linfática dos testículos e epidídimos passam pelos vasos maiores do cordão e drenam direto para os linfonodos lobares. Por fim, a drenagem linfática do escroto, ela drena por numerosos vasos que vão drenar para os linfonodos inguinais superficiais. As indicações de ultrassom com Doppler seriam dor escrotal aguda ou crônica, infertilidade masculina, trauma escrotal, hemangiomas, angiodisplasias e fístulas. Quanto à técnica de avaliação, o posicionamento do paciente em decúbito dorsal, contração leve peniana para cima. Você pode também colocar um coxinho embaixo da bolsa testicular, quando tiver o acesso mais difícil, improvisa com o próprio papel, faz uma bola e coloca por baixo para elevar, A sonda preferencialmente mais utilizada é a linear, em algumas circunstâncias a gente vai precisar usar a convexa, depender da profundidade do órgão estudado. No módulo B, vamos fazer a varredura tanto no axial, longitudinal, analisando comparativamente os dois testículos e os epidídimos, o restante das estruturas. Vamos avaliar a espessura da pele, o conteúdo escrotal, o cordão espermático. Né? E essa avaliação é feita nos testículos, vamos ver dimensões, ecogenicidade e textura. Nos epidídimos, vamos ver a espessura, ecogenicidade e textura. Aqui é só um exemplo de uma análise comparativa de dois testículos. A gente vê aqui o septo dividindo as hemibolsas, e aqui a gente vê a comparação de textura, de ecogenicidade, a morfologia
entre os dois testículos. Aqui um corte longitudinal mostrando como é feita, as medidas, as dimensões normais no adulto variam de 3 a 5 centímetros no maior eixo, 2 a 4 de largura e 3 no diâmetro anteroposterior. Já que o epidídimo, aqui é um corte do epidídimo normal, mostrando a sua morfologia alongada, ele tem uma curvatura posterolateral ao testículo, fica nessa posição, mede cerca de 6 a 7 centímetros de extensão, pode ser isoecóico ou levemente mais ecogênico que o testículo, e a sua ecotextura pode ser mais grosseira. Então, se ele se divide em cabeças, a porção mais superior, corpo e cauda. No modo colo, precisamos sempre ajustar o PRF para fluxos de baixa velocidade, para fazer a avaliação da vascularização. No modo espectral, vamos ver as artérias testicular, capsular e intratesticulares. O padrão de fluxo esperado é um padrão de fluxo anterógrado, com um pico de velocidade entre 7 e 17 centímetros por segundo. A gente vê que as velocidades são mais baixinhas, mesmo que arteriais, então ajustar sempre o PRF. E o índice de resistência ele varia de 0,44 a 0,64, segundo essa fonte que eu peguei do Guia Prático de Ultrassonografia. Aqui só demonstrando um testículo normal no Power Doppler, mostrando aqui a sua vascularização periférica e a vascularização central pelas artérias centrípetas. Aqui abaixo, a artéria capsular, está sendo feita uma avaliação da análise espectral, na periferia dela aqui. E aqui ao lado a gente vê já a avaliação da análise espectral da onda das artérias centrípetas. Bom, no modo espectral a gente pode estudar também as artérias supratesticulares, que estão no interior do cordão. O fluxo ele já é de alta resistência, tem um discreto ou nenhum componente diastólico. Na fase pré-puberal existe uma diferença do índice de resistência, ele encontra-se maior, em torno de 0,87, com desvio de 0,2 para mais ou para menos, em relação à fase pós-puberal, que já tem um índice de resistência mais baixo, em torno de 0,57, variando de 0,09 para mais ou para menos. Aqui nessa imagem acima temos um cordão espermático com padrão de fluxo normal de alta resistência das artérias testicular, cremastérica e deferencial. E aqui abaixo a artéria supratesticular, com padrão de fluxo também de alta resistência apicular. A gente vê a diástole bem baixinha em relação ao estudo das artérias capsulares, né, e centrípetas. Causas de dor escrotal aguda. Entre as causas mais frequentes, as mais importantes, que vem primeiro, seria a torção testicular e processos inflamatórios, como epididimite ou orquiepididimite. Existe uma dificuldade maior para fazer o diagnóstico diferencial nessas situações e é considerado uma urgência cirúrgica devido ao risco de isquemia e perda funcional do testículo. Esse quadro, ele enumera aqui as outras causas de dor escrotal aguda. As principais aqui destacadas em primeiro, né, torção testicular e orquiepididimite, mas também pode apresentar torção do apêndice testicular ou epididimal, hérnia ignoescrotal encarcerada, edema escrotal agudo idiopático, hidrocele aguda, púrpura de Raynaud-Schlein e trava escrotal hematocélico. Bom, a torção testicular tem como definição o enrolamento do testículo dentro da bolsa, de modo que as artérias e as veias são comprimidas, comprometendo o fluxo sanguíneo. É a causa mais comum de dor testicular em crianças. Cerca de 80 a 100% dos casos são tratados dentro das primeiras 5 horas, mantém a viabilidade testicular. Já a partir do tempo que vai percorrendo, entre 6 e 10 horas, por exemplo, já pode ainda haver uma certa recuperação, e após 24 horas é irrecuperável. A torção crônica pode resultar em atrofia testicular e infertilidade, ela pode ser bilateral em 2% dos casos, tem como clínica dor súbita, vômito, febre baixa, inchaço escrotal, elevação com horizontalização da gônada. Bom, então falar um pouco sobre a torção testicular. Em 60% dos casos, ela ocorre devido a uma anomalia congênita testicular, por alteração do mecanismo de fixação do testículo à parede escrotal, que é pela área nua, por meio da reflexão da túnica vaginal. Aqui nessa imagem é um corte axial, né,
da hemibolsa escrotal, da hemibolsa, mostrando um testículo, e aqui nessa imagem a gente vê a túnica vaginal fazendo uma reflexão, tanto de um lado quanto do outro, que ela passa por cima do epidídimo, fazendo uma reflexão aqui, nessa área nua, por onde vai passar os vasos do canal deferente. Então, é essa área nua aqui que é o ponto de fixação do testículo na bolsa. A área nua pequena tem uma deformidade que é chamada badalo de sino, e a fixação à parede ela é mais estreita. Então, quanto for mais estreita essa área nua, mais móvel é esse testículo e ele fica mais suscetível ao risco de torção. Ele tem mais mobilidade aqui. Essa torção testicular ela tem de dois tipos, pode ser intravaginal ou extravaginal. A intravaginal, tem aqui os dois exemplos, a camada parietal fica intacta, enquanto o conteúdo escrotal dentro da túnica se torce. Aqui a gente vê a camada parietal intacta aqui por fora, e a torção no interior do testículo, isso aqui é uma torção do cordão espermático. Aqui um outro tipo de intravaginal, onde ocorre a parietal aqui está intacta e ocorre uma torção da rede testicular. Ela é mais comum em crianças e adultos jovens. Quanto à extravaginal, o conteúdo inteiro do escroto torce no cordão, inclusive as camadas parietal e visceral da túnica vaginal, como está demonstrado aqui nessa imagem. Ele é mais comum no período neonatal e na fase intrauterina. A torção testicular ela pode ser classificada em aguda, quando ocorre em menos de 24 horas, subaguda de 1 a 10 dias, crônica, acima de 10 dias. Pode ser parcial ou total e pode ocorrer de modo intermitente. Vamos ver. A torção de pelo menos 360 graus do cordão, que é a sequência de eventos. Inicialmente, ocorre uma obstrução venosa, que pode cursar com edema e aumento da pressão dentro do testículo e do cordão espermático, e na sequência, oclusão do fluxo arterial. Isso pode levar a uma isquemia, caso não ocorra uma distorção, ou espontânea ou cirúrgica, e, consequentemente, pode levar a um infarto, que é de forma irreversível. Os achados a ultrassom dependem do tempo de isquemia e do grau de torção. Análise comparativa de tamanho e ecogenicidade de fluxo é o que a gente vai estudar. No módulo B, na fase inicial da torção, nós podemos encontrar um testículo normal, um cordão espermático e epidídimo podem aparecer mais ecogênicos e promovendo sombra acústica devido ao enrolamento do próprio cordão. Na persistência da torção, pode ter um aumento do tamanho do testículo, ele pode se apresentar levemente mais hipoecogênico devido ao edema, pode apresentar também hidrocele. Com a progressão, o testículo pode ficar de aspecto mosqueado, essa característica da textura de heterogeneidade nos diz já está no estágio de recreação muito baixa, e pode também apresentar áreas hipoecóicas e parede espessada. No modo colorido, a gente vai observar um fluxo diminuído ou ausente, tanto no testículo, epidídimo e cordão, e no modo espectral, o fluxo pode se apresentar de alta resistência no lado afetado. Esse quadro aqui é do livro, ele enumera mais algumas outras alterações que podem ser encontradas. Aqui nas primeiras horas, ele fala de pode ser um testículo aparentemente normal, mas ele pode já apresentar um aumento de volume, uma forma mais arredondada, pode ficar numa posição mais horizontalizada, apresentar uma ecogenicidade normal ou diminuída. E pode também ter alterações extratesticulares, né, com aumento da espessura da parede escrotal e hidrocele reacional. Já entre 6 e 12 horas, quanto às alterações testiculares, além das descritas acima, torna-se mais hipoecogênico e a textura mais heterogênea. As alterações extratesticulares, a gente pode ter um testículo, um epidídimo de espessura mais aumentada, hipoecogênico e heterogêneo, podendo não ser caracterizado. A massa ecogênica paratesticular heterogênea, adjacente à face posterior superior e lateral do testículo. O epidídimo pode também se encontrar edemaciado e a porção intraescrotal do cordão torcido. Na fase crônica, tudo vai estar diminuído. As dimensões,
a ecogenicidade, a massa paratesticular pode reduzir, a espessura da parede também, assim como o hidrocélio. Na torção testicular, aqui a gente tem um caso, onde mostra aqui nessa imagem, um fluxo apenas presente no testículo esquerdo e no testículo direito, fazendo análise comparativa, a gente vê mais edemaciado e hipercóico. Aqui na imagem B, a gente vê um testículo direito torcido, apresentando edema com áreas de ecogenicidade reduzida, onde eu estou demonstrando aqui, e pequena hidrocélio. A gente vê uma diferença de ecogenicidade no interior, fica mais heterogêneo mesmo, tem partes mais ecogênicas e a parte do edema que está sofrendo mais, vai ficando mais hipoecóica. Aqui abaixo a gente vê o testículo direito mais edemaciado em relação ao esquerdo, apresentando redução do Doppler. A gente vê que aqui tem tanto na periferia quanto no parênquima, em relação ao testículo torcido. A torção testicular neonatal extravaginal, aqui é um casinho, o testículo nessa imagem encontra-se edemaciado, com fluxo ausente no parênquima, a gente vê apenas o fluxo ainda presente na parte capsular, e aqui abaixo mostrando o outro testículo normal, o epidídimo com um padrão de fluxo normal, apenas apresentando o hidrocélio. Existem algumas armadilhas no diagnóstico da torção, que é bom a gente sempre ter em mente. O fluxo, ele encontra-se completamente interrompido quando o paciente apresenta torções completas, né, de 360 graus em diante. Nas torções de menor grau, pode se apresentar normal ou discretamente alterada. E o fluxo em neonatos e crianças, existe uma dificuldade maior de avaliação devido ao próprio tamanho dos testículos. Nos casos de distorção espontânea, aqui que é um caso mais difícil de diferenciar. O fluxo pode se encontrar normal, aumentado, simulando um processo inflamatório, que é um diagnóstico diferencial com orque e epididimite. E a torção do cordão e do epidídimo pode estar ausente. Então, aqui esse é o quadro, ele destaca alguns achados no Doppler pulsado e mapeamento de cores. Né? Podemos ter redução das velocidades e persistência nas artérias intratesticulares, que seria a manifestação mais precoce, ausência de fluxo testicular arterial e venoso, hipervascularização das estruturas peritesticulares e da parede escrotal, e nas torções parciais, menores que 360 graus, nessa situação a gente encontra fluxo, ao contrário da torção completa, né? O fluxo aqui já é de alta resistência nas artérias testiculares, com a diástole ausente ou até mesmo reversa. Bom, aqui seria a segunda parte da aula. Não sei se eu já estourei o tempo, se a gente divide para a próxima ou se eu continuo. Pode? Então, tá ok. Então, essa segunda parte a gente retoma na próxima semana. Fazer alguns comentários rápidos aqui. Primeiro, agradecer, foi muito boa, sempre é bom revisar e é bom que os residentes tenham acesso mesmo, porque é uma causa de urgência que aparece em qualquer horário e eles precisam estar mais ou menos aptos a observar esses achados e fazer o diagnóstico, né? É um diagnóstico que precisa de uma ação rápida, cirúrgica. Bom, a única coisa que eu gostaria de comentar mais rapidinho é a respeito do posicionamento do paciente. Então, você falou o paciente em decúbito dorsal, né? A gente coloca o paciente rebate o pênis na posição anatômica, ou seja, para cima, né? Eu peço geralmente o paciente não tracionar muito, porque quando ele traciona muito, dificulta a gente avaliar também, né? Não pode deixar para baixo, fica dificultando também, mas também não pode tracionar muito. Então, eu geralmente rebato e peço para ele só segurar o pênis.
Em relação ao posicionamento, gostei muito, geralmente a gente coloca às vezes um lençol embaixo do testículo. Ou o mais comum, porque às vezes a gente não tem lençol nem papel, o que que é? Eu peço para o paciente cruzar os membros inferiores, de maneira que, geralmente eu peço para cruzar a perna esquerda sobre a perna direita. Por quê? Como geralmente o paciente está posicionado com o lado direito para a gente, se a perna cruzada for a direita sobre, me atrapalha um pouquinho também, tá certo? Então, geralmente eu peço para cruzar a perna esquerda sobre a direita. São algumas coisas práticas. E a última coisa é em relação ainda ao posicionamento, você acha que você vai comentar ainda, né, sobre varicocele, mas lembrar que os exames, toda vez que eu for avaliar refluxo, a exemplo do que acontece no Doppler de membros inferiores, tem que ser em pé, tá certo? Então, o exame é deitado na urgência, mas lembrar que, em alguns casos, a gente tem que colocar o paciente em pé, né? Senão, a gente não pode considerar o refluxo, tá bom? Acho que é isso aí. Muito boa aula, obrigado, vamos dar prosseguimento às atividades. Perdão, alguma pergunta aí da plateia? Pois é, bom dia. Oi, Davi, por favor. Quero fazer uns comentários aqui, só para ser chato. Bom dia, pessoal. Ótima aula, Estela. Deixa eu só checar que varicocele ficou então para outra data, né? Isso, varicocele a gente vai ver na próxima semana. Ah, tá bem. Porque esse assunto tem inúmeras controvérsias, né? Então vale a pena tratar em separado. Achei ótimo aí a divisão. Vou fazer uns comentários aqui só de chato, né? Um pouco acadêmicos, mas que vale só para a gente fazer leituras mais críticas, né? E depois se torna um hábito, quase um vício, né? A gente olhar de uma forma meio dura e meio minuciosa, né? Mas eu gosto de comentar umas coisas porque esse assunto sempre me interessou. Eu tenho uma aula preparada do assunto, né? E os olhares sempre são diferentes, né? Então é muito rico a gente olhar com outro olhar, né? Então vamos lá. Em relação ao que o Zé comentou, também vou enfatizar, né? O posicionamento do paciente é um pouco sutil, né? Porque às vezes você pede para o paciente puxar o pênis e fica, né, muito retraído mesmo, precisa adequar, apresentar, né, o testículo de forma adequada com qualquer procedimento, né, como fazem os cirurgiões, né. Então esse é o primeiro passo, né, adequar o exame. E aí só lembrar, né, para quem tem mais tempo aí de estrada, a gente antigamente usava compressas, né, para o paciente limpar o gel e etc, né? E depois tinha que lavar uma imensidade de compressas naquele dia para usar no outro dia. E então era comum ter a compressa na sala, né? E a compressa é melhor, né? Ela tem um tecido bem suave, né? Tem um tamanho adequado. Então, se possível, você ter uma compressa para apresentar o testículo é bom. E a praticidade no que o Zé falou, né? Você eventualmente vai ter que avaliar a porção inferior ou posterior da bolsa, e aí você vai ter que tirar essa compressa, né? E avaliar o paciente de pé. Então, talvez o apresentar com a compressa é um tempo do exame, né? E depois, no outro tempo, você faz sem a compressa, né? Então, isso aí é do hábito da rotina diária. Outra coisa que eu gosto de comentar, só de novo, né, de excesso de minúcia, eu acho interessante comentar isso, porque se fala muito dos termos, né? E a gente que avalia a tese e tal, fica meio chato com os termos. Então, em algum momento, o autor fala, ou a Estela, né, comentou, bolsa escrotal. O que se diz é que escroto já quer dizer bolsa, né? Então, ou a gente usa o termo escroto isolado, né? Escroto, por exemplo, ou bolsa testicular, né? Mas e se for escrever uma tese, né, uma coisa desse tipo? Mas eu sinto que esse capítulo ele tem bastante informalidade nas colocações, né? E é clássico de um capítulo de livro, né? Então também não tem nenhum problema, mas só para ler com um pouco de crítica. E aí, quando você comenta
da anatomia, né, que nem tem muito a ver com o Doppler propriamente, também tem umas coisas bacanas, viu, para observar, e enfatizo isso aí para os residentes. Quando a gente fala da divisão, né, então são duas M-bolsas, na verdade, né, o autor ali fala que é dividida por um septo, né, eu conheço isso como RAF mediana, né, e também talvez sejam termos que possam se sobrepor. Mas o interessante é que o próprio texto fala assim, ó, observe, né, o septo que divide a bolsa em M-bolsas, né? Não dá para ver o septo, viu? Habitualmente, sem hidrocele, não dá para ver. Você vê um artefato, né, com corte transversal, de abordagem anterior, você vê uma sombra, né? Então, não dá para ver o septo, né? Assim, você pode tentar angular o transdutor e ver segmentos do septo, mas não é um septo que você vê 100% das vezes, né? Então, esse tipo de coisa confunde quem não tem experiência, né? A própria descrição da imagem fala, veja o septo, né? E não mostra o septo. É interessante. E aí, quando tem a hidrocele, aí sim, né? Quando você for examinar um paciente com hidrocele, aproveita e vê a RAF mediana, né? Para identificar a estrutura anatômica, e aproveita e vê a área nua do testículo, né? Se você reparar, ela é mais posterior e medial, né? Então você vê que a hidrocele ela abraça o testículo, né? E não circunda totalmente o testículo, porque justamente tem área nua, né, que você pode identificar no corte transversal, né? Então, essas coisas são legais só para ir refinando o seu exame, tá? Outra coisa que eu gosto de comentar sempre é que você dividiu, né, a torção aí nos tempos de apresentação. A torção crônica, o americano chama de missed, né? Querendo dizer assim, devia ter feito o diagnóstico antes, né? É um diagnóstico que passou despercebido, né? Seja clinicamente, seja por imagem. Então, isso dá uma mensagem também, que se a gente tiver uma conduta precoce, você salva o testículo, né? Caso contrário, chegou para você, ele vai para a cirurgia de qualquer forma, né? Porque você vai fixar o contralateral, fazer uma orquipexia, mas o resultado às vezes é frustrante, né? Então, mesmo o diagnóstico de torção crônica deve ser feito, né? Ainda que seja de mau prognóstico. E aí, no sentido da torção crônica, uma questão também que eu observei algumas vezes, eu já dividi isso com algumas pessoas, quando a gente vê a torção crônica, né, que se descreveu como aspecto mosqueado, é interessante porque às vezes, provavelmente a custa de obstrução justamente vascular, né, ficam uns pontinhos hipericogênicos esparsos. E às vezes confunde com microlitíase, né? Já vi isso acontecer algumas vezes. Então, o aspecto é um pouco diferente, né? Porque esse pontinho é menor, ele é um pouco diferente assim da apresentação da microlitíase e não cabe nesse contexto, né? Mas também não é uma coisa séria, não. Acho que você não comentou, né, Estela, da avaliação do cordão propriamente, que é descrito o Whipple sign, né? Que é justamente o aspecto torcido do próprio cordão à cor, né? Ele fica circular. E é muito interessante quando você vê esse Whipple sign, tracionando o transdutor, né, de cranial para caudal, né, e vice-versa, no sentido, então, do eixo longitudinal, mas o transdutor no corte transversal, quer dizer, você bascula, né, o transdutor no crânio caudal, mas observa ele no transversal. E você, mais ou menos, percebe esse aspecto circular, que é o chamado Whipple sign, né, o redemoinho, o sinal do redemoinho, que é bem bacana de ver, viu? Quando você vê, não muda tanto o diagnóstico, mas é elegante de ver. E a última coisa que eu ia falar, aliás, a última coisa que eu ia falar, que você citou de uma forma muito correta aí, que eu achei bacana, é que é difícil você fazer o diagnóstico em neonatos e crianças, né? O diagnóstico não, assim, avaliar o Doppler, né? Porque os vasos são de menor calibre, maior resistência e, de alguma forma, os vasos são menos conspícuos. Você tem que ajustar melhor, né, os seus parâmetros e olhar o lado bom, né, o lado sem dor, tentar otimizar. E, às vezes, dependendo do equipamento, você não vê cor em nenhum dos dois, né? Nem no bom, nem no ruim, certo?
Como é que você vai saber, então? Você perde o parâmetro comparativo interno, né? O que eu gosto de comentar? Se você imaginar que o diferencial é a hora que pedir limite, né, e que você tiver muita alteração no modo B, o testículo muito aumentado de volume, né, aquela também a massa paratesticular, né, que é todo os órgãos de vizinhança, aí, o epidídimo, né, e parte do cordão, existe uma certa dissociação de achados, né? Se fosse a hora que pedir limite, você teria que ter aumento do fluxo testicular, né? Então, quando o aspecto no modo B é muito evidente e ainda assim não tem fluxo, você vai partir mais para a hipótese de torção, tá? Então, isso que ia comentar. Excelente aula aí, um assunto, como o Zé comentou, muito importante, que a gente tem que ter automatizado, né? Tem que ter todo esse raciocínio já pronto para não perder o diagnóstico. E também só vou comentar aquilo que a gente comentou em outras reuniões, da diástole zero ou reversa, né? Que é um sinal bastante clássico de torção e que a gente deve identificar aí de pronto, principalmente, logicamente, né, nas torções parciais, em que ainda há fluxo, né? Então é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Davi. Ótimas colocações aí. É bom para complementar aí a ótima aula da Estela também. Então, mais alguma questão aí? Não? Então tá ok. Então vamos encerrar. A gente se vê semana que vem e vamos dar continuidade às atividades. Obrigado aí, Estela.